Boa noite, meus amados. Tudo bem com vocês? Como vão? Queridos, hoje nós vamos fazer um react de um famoso cantor sertanejo que foi tomado por Deus. Acompanhe comigo. É esse o vídeo, meus amados, a qual nós vamos reagir nessa noite. Você viu aí o famoso cantor sertanejo Eduardo Costa. Meus amados, como você pode ver, ele estava ali trabalhando, gravando várias músicas e de repente, durante o processo de gravação, ele começou a cantar alguns louvores, como Quero que Valorize, né? Quero Imaginar, Eu Lá no Céu. E ali, queridos, ele começou a orar e começou a se quebrantar na presença de Deus. E Deus visitou ele nesse momento tremendamente, como você viu aí no vídeo. Ali ele quebrantou o seu coração e teve uma experiência tremenda com Deus. Olha, uma experiência assim que dá para sentir, né, a emoção, dá para sentir ali ele se quebrantando na presença do Pai. Queridos, Deus ele tem falado com várias pessoas, seja no mundo artístico, seja no mundo a qual nós vivemos. Deus tem falado com todo mundo. Deus tem tocado no coração das pessoas. Só que, meus amados, tem um grupo de pessoas, né, que se diz cristãos, que está aí falando. Ele fez isso para se aparecer, isso não está vendo, Malaguês. Olha, isso aí é pura lágrima de crocodilo. Esse cara aí, né, não vai na igreja, não lê a Bíblia. Muitos não conhecem a vida do Eduardo Costa e ficam aí criticando porque ele fez isso. Não, porque eu vou na igreja, porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu vou no monte, porque eu falo em línguas. O Eduardo Costa não faz nada disso. Isso aí, ó, é só para inglês ver. Meus amados, nós temos que tomar cuidado, porque nós não estamos aqui para julgar o próximo. A gente não conhece a vida do Eduardo. A gente não conhece, né, como as lutas, as dificuldades que ele tem. E eu tenho certeza que nesse momento Deus se revelou a ele, tocou no seu coração. E nós não podemos ser igual aos fariseus. Nós não podemos, né, ser igual a essas pessoas que ficam aí criticando. Olha que a palavra diz, meus amados, lá no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 9, a parábola do fariseu e do publicano. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e um outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais outros homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que eu ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Palavras de Jesus Cristo. Então, meus amados, nós temos que tomar cuidado. Nós não podemos agir igual a esse exemplo da Bíblia. E tem muitas pessoas vendo aí o caso do Eduardo Costa, vendo o caso lá da Joelma. Não, eles não vão na igreja. As suas músicas fazem apologia à traição, a um monte de coisa. Aí fica com essa papagaiada, fica aí, né, querendo fazer uma média. Queridos, nós não conhecemos um coração do Eduardo Costa, da Joelma, mas Deus tem visitado a vida deles. E nós temos que ter esse mesmo desejo, de ter esse coração quebrantado, humilhado perante Deus. E orar, queridos, pela salvação, para que Deus continue tocando na vida de muitos. E não ser, né, igual aí a essas pessoas, né,
que bate no peito, não porque eu oro, não porque eu vou na igreja. Queridos, vou dizer algo para vocês. É importante ir na igreja, é importante congregar, mas o número de cultos que você vai, muitas vezes não quer dizer nada na presença de Deus. De repente você pode ir de culto de segunda a segunda e ser um fariseu, ser um religioso. De repente você pode, ir uma vez só no culto. Deus não está preocupado na quantidade de culto que você vai, que você congrega. Deus está preocupado quando você derrama o seu coração e você quebranta o seu coração na presença dele. Não com orgulho nem com soberba, batendo no peito, desprezando o irmão. Pelo contrário, mas sim, Deus ele não despreza um coração quebrantado. Então, nós temos que continuar orando para que Deus se manifeste mais e mais ainda, levando a salvação, para que a gente possa pregar a palavra da verdade, a palavra das boas novas. E nós não podemos ter essas atitudes, que muitos aí estão julgando, e como o exemplo que Jesus deixou ali. Então nós temos que tomar esse cuidado, porque é uma armadilha de Satanás, Aquele que está de pé, se cuide para não ser derrubado, para não cair. Então, vamos nos humilhar, ser humildes na presença do Senhor, para que Ele manifeste a sua glória. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima noite. Deixa nos comentários aí a sua opinião. Deixa aí um like no canal. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.